Uma das maiores causas para o abandono das religiões e das igrejas é o facto de elas se terem tornado um fim em si mesmo. Algumas religiões foram-se enfeitando com tradições e rituais que em nada têm a ver com a essência do cristianismo. Essas tradições e esses rituais foram tomando um lugar de destaque e sobrepondo àquilo que era realmente importante, as boas novas da salvação em Jesus e uma nova vida como membro do Reino de Deus, já aqui, nesta terra. Em contraposição a estas religiões, surgiram outras que, para se afastarem destes rituais e destas tradições, criaram uma dinâmica religiosa assente na ideia de que o ser humano não tem que fazer nada, não tem que seguir qualquer orientação, nem sequer fazer parte de uma comunidade. Colossos era uma cidade na Ásia Menor, onde atualmente está situada a Turquia. O cristianismo chegou até aquele lugar através de um companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Na introdução da carta a esta igreja, o apóstolo Paulo realça a fé e o amor que estes cristãos tinham entre si e que estava assente na esperança da salvação. Esta fé e este amor estavam a dar frutos à sua volta e por todo lugar se falava disso. Mas eis que surge um problema nesta comunidade. E isso levou a que Paulo escrevesse esta carta. Assim como acontece nas religiões de hoje em dia, essa comunidade estava a aparecer algumas ideias relacionadas com a importância de práticas, cerimónias ou costumes. Paulo ficou preocupado com a importância e com a atenção que os colossenses estavam a dar a estas ideias e a estas teorias e, para os afastar, decidiu levar-lhes o seguinte alerta. Essas coisas têm aparência de sabedoria, porque se apresentam com um certo aspecto religioso, humildade e tratamento austero do corpo, mas isso não tem nenhum valor na luta contra a inclinação corrupta. Há três características que Paulo apresenta para esta falsa religião. Ultimamente falamos em fake news, mas também há religiões fake. O primeiro deles é que elas apresentam um certo aspecto religioso. As pessoas que fazem parte das religiões apresentam um CV religioso. X horas de oração, X horas de estudo, X horas de trabalho social, tudo isto para acrescentar ao seu currículo. Apresentam-se também publicamente com aparentes descobertas sobre Deus que só estão ao alcance de alguns. O segundo ponto que Paulo apresenta é a humildade. São religiões ou pessoas que apresentam publicamente uma falsa modéstia ou uma falsa humildade para que os olhos dos outros vejam isso neles. São pessoas preocupadas com aquilo que os outros acham deles e querem sempre passar uma imagem que na realidade não existe. Parecem querer mostrar, olha então como eu me visto, olha então como a minha família é perfeita, como a minha vida profissional ou a minha vida económica é próspera e sou muito abençoado porque se eu sou generoso ou faço aquilo que acho que é o correto para Deus. O terceiro ponto que Paulo apresenta é o tratamento austero do corpo. E isso pode ser religiões ou pessoas para quem a restrição alimentar é importante para obter benefícios da parte de Deus. Ou então a abominação do prazer ou do lazer. É interessante que já no primeiro século havia influências do gnosticismo no cristianismo. E hoje em dia parece também existir, em que o corpo é mau e o espírito é bom. E tudo que dá prazer ao corpo, então isso também é mau. Outros farão jejuns. Jejuns de redes sociais, de televisão, de músicas, outros tipos de jejuns. Há uma variedade de jejuns. E também momentos religiosos que são forçados, não são da necessidade interior. Tudo isto cria uma falsa ideia de uma falsa sabedoria para as outras pessoas que, não estando seguras apenas no que Jesus fez, poderão ver aqui algo que necessitem de encontrar para se atingirem o conhecimento completo de Deus. As falsas religiões são aquelas que, independentemente da dominação religiosa, diminuem o sacrifício de Jesus a coisas ou a práticas. A salvação conferida por Deus através de Jesus Cristo é suficiente para qualquer ensino que diminua a preeminência de Cristo deve ser rejeitado. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra. Paulo via todas as características das religiões falsas como sendo as coisas da terra e contrapõe com as coisas que realmente deveriam ser importantes, que são as coisas do Reino de Deus. Não é deixar de fazer umas coisas porque elas são más e ficar à nossa livre sorte, como tem apresentado algumas religiões, mas sim fazer algo, focar-nos naquilo que Deus nos pede para realmente sermos membros verdadeiros do seu reino. Paulo apresentou uma lista específica
das coisas que realmente deveriam importar para os colossenses e que também deveriam importar para nós hoje em dia. Primeiro ele apresenta aquilo que eles não deveriam ser. Por isso, façam morrer tudo o que pertence a este mundo: a imoralidade sexual, a devassidão, as paixões desordenadas, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é uma espécie de idolatria. Mas agora deverão libertar-se de tudo isso, das atitudes de ira e de irritação, da malícia, da blasfémia e das más palavras que possam sair da vossa boca. Não mintam uns aos outros, porque já são pessoas diferentes do que eram e deixaram-se dos velhos comportamentos. Após apresentar a definição daquilo que deveria ser errado para eles, é referido aquilo que, em contraposição, eles deveriam ser. Não era só deixar de fazer algo, mas procurar ativamente ser algo. Uma vez que são o povo santo de Deus, escolhido e amado por Ele, a vossa conduta deve ser marcada por compaixão, bondade, humildade, modéstia e paciência. Ajudem-se uns aos outros, e se alguém tiver alguma razão de queixa contra outro, deve perdoar-lhe. Assim como o Senhor vos perdoou, também se devem perdoar uns aos outros. Acima de tudo, tenham amor uns pelos outros, pois é isso que nos une perfeitamente. Reine nos vossos corações a paz de Cristo, para a qual Deus vos chamou, para formarem um só corpo, e sejam agradecidos. O cristianismo não é a religião do tem que. O cristianismo é a religião da liberdade, onde o cristão é livre, completamente livre, de fazer aquilo que quiser, mas também é consciente de que nem tudo contribui para o seu bem e nem tudo é o correto a fazer. Não te deixes levar por religiões falsas que te carregam com tradições ou com rituais humanos, nem por religiões falsas que te vendem a ideia de que não há nada que precises de fazer. Mantém-te afastado de religiosos com aparência de sabedoria e aparência de humildade. Religiosos que têm a mania da superioridade e da presunção de estarem num patamar superior, de um conhecimento superior, em que apenas eles são bem aceitos por Deus. Quero desafiar-te a procurar por ti mesmo a vontade de Deus. Não aquilo que os outros te dizem que é a vontade de Deus, mas procurar por ti mesmo aquilo que Deus te vai dizer, aquilo que Deus te vai mostrar. Para isso necessitas de conhecer o exemplo que o próprio Deus nos enviou. Aprofunda a tua leitura, redescobre o Jesus que, quem sabe, noutros tempos já te foi falado, e saberás aquilo que Ele deseja para ti e para a tua vida.